Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador aí em casa, esperamos que esteja bem de saúde. Nós também cá, alhamdulillahi rabbil alamin, melhor agora que nós vamos conversar com o nosso doutor aqui, doutor Osman, que ele vai se apresentar, um doutor licenciado à faculdade ONU Zambeze, que nós vamos falar mesmo da evolução da comunicação de uma forma mais profunda. Nós tínhamos já aberto o preâmbulo com o Dr. Nurdin e hoje o Dr. Osman nos traz aqui de uma forma mais profunda a comunicação, como é que era desde os tempos remotos, a evolução, como estamos a dizer, até então onde nós estamos, porque nós precisamos saber essa comunicação, como é que funciona. Há muita gente que usa a comunicação de uma forma perversa, uma forma não tão importante. Nós temos que perceber quanto importante foi a evolução, a responsabilidade dos que carregavam a comunicação para chegar até nós. Como está hoje, nós estamos a conversar na satélite, estamos a conversar no telefone, e como que funcionou até chegar aqui. Já, meu caro telespectador aí, vais perceber qual foi a necessidade, o objetivo, a importância, o envolvimento do pessoal para termos essa comunicação que hoje temos, que daqui a 30 anos também teremos de melhor forma possível. Então, a quem nós desejamos boas-vindas, Dr. Osman, assalamu alaikum, boa tarde para este programa da comunidade islâmica da ANSTV sobre o conhecimento. Queremos falar a evolução da comunicação. O que é este bicho de comunicação? Bom, primeiro é de agradecer a Allah por ter nos dado essa oportunidade de estarmos aqui a falarmos sobre o conhecimento da comunicação. Em segundo lugar, é de cumprimentar assalamu alaikum a toda a comunidade muçulmana em geral e boa tarde a todos que nos acompanham nessa altura. Bom, eu chamo-me Osman Issa Vilichan, sou natural de Quilimane, no distrito de Nicoadala, localidade de Maquival. Sou licenciado em Ciências da Comunicação pela Universidade de Zambeze e assim que foi o curso, em poucas palavras, foi uma batalha muito grande até chegar nessa altura, até concluir o tal curso. Bom, primeiro é definir, ou seja, dar o conceito da comunicação. A comunicação, como já é sabido, é uma ciência da humanidade que estuda os processos da comunicação humana. Essa ciência da humanidade significa que, desde a pré-história, o homem tentou se comunicar com os outros. E em África, na pré-história, as pessoas comunicavam-se pelos tambores. Eles batiam batuque e era uma forma de comunicação para com os outros, saber que no ponto X há um grupo que está lá. Essa foi uma das técnicas que foi usada na primeira história da humanidade. Quer dizer, o batuque bastava tocar, então significava que há alguma coisa, ou a mensagem dependia do ritmo que dava a mensagem, ou só era tocar o batuque e alguém sabia que alguma coisa tem que acontecer? Bom, de acordo com aquilo que foi escrito na ciência, era só batuque, mas acredito eu que havia formas como bater o batuque. Até que há pouco tempo, lá para os anos 2000, 2003, 2004 ou 2005, eu estive no distrito de Machaz, província de Manica. Tem lá um determinado grupo, ou seja, uma região em Zambareja, na zona chamada Zambareja, fronteira com Zimbábue. Eles tocam batuque. Quando toca-se batuque, tem um sítio onde eles bebem. Há uma tradição de bebida aí chamado Douro, uma coisa qualquer. Que nem aquele em Maputo chamam de canhão, uma bebida assim tradicional. Parece ser esse. Então, quando eles tocam batuque naquela zona, ninguém vai a Machamba. Ninguém vai a Machamba. Todos vão lá e cada um com sua esposa. Ninguém pode levar a esposa do outro. Vão lá, sentarem, beberem. É um estilo de comunicação que eles percebem entre eles. Mas é uma cultura de lá. É uma cultura de lá. E assim que foi a comunicação. Mas na fase do desenvolvimento, criou-se o alfabeto e criou-se a linguagem escrita.
A linguagem escrita principalmente foi no 4.000 anos antes de Cristo. Mas nós podemos chegar na linguagem escrita depois de comunicação via batuques, não é? Da pré-islâmica, temos aqui a pintura faraônica, também era uma linguagem. Sim, na pintura faraônica estamos a falar dos egípcios, né? Dos egípcios criaram metodologias como também se comunicar, porque naquela altura todo africano não tinha capacidade de como escrever, né? Okay. Não tinha capacidade de como escrever. A escrita dos egípcios eles escreviam hieroglífico, né? Esta escrita era só utilizada pelos antigas civilizações. Aliás, antigas civilizações. Estamos a falar aí do Egito, não é? África? Sim, é a África. A Grécia entrava. Exatamente, mas havia lá civilizações já que percebiam bem essa forma de escrever. Não era qualquer um que poderia escrever, mas também era uma forma de comunicação. Ok. A comunicação assim foi avançando. E foi ajudando o que estamos a falar, a pintura faraônica, não é? Sim, depois sim. Apareceu a língua dos tambores em África. Sim, depois sim. apareceram sinais do fumo também. Sim, os sinais os sinais do fumo foram usados com os índios na América. Também foi uma forma de comunicação, que eles usavam através do fumo, que eles acendiam lenha e aí a lenha acendia e o fumo que saía era uma forma de comunicação. Alguém que estivesse longe logo já notava de que não, há um grupo que está lá. Até hoje podemos dizer que também é uma comunicação. Se em algum lugar está-se a queimar pneu ou há um incêndio de um armazém, uma casa, nós conseguimos notar não. Chama atenção logo. Chama atenção de que atenção. Não, alguma coisa está a acontecer. Será que é uma casa? Será que é o quê? Depois vamos acabando percebendo com mais informações, com mais detalhe, com as pessoas que presenciaram, vamos acabando percebendo de que não, alguma coisa aconteceu. E assim ali acaba sendo. Aí, meu caro telespectador, estamos aqui a aprender mesmo a comunicação com o nosso Dr. Osman, que ia nos trazer de uma forma muito nítida. E não esqueças a subscrever-se no nosso canal, fazer crescer o nosso canal, comenta, dê perguntas quiseres ali, porque nós já vamos fazer chegar as perguntas ao Dr. Osman e ele ainda, obviamente, vai responder. Doutor, nós estamos a falar aqui dos sinais do fumo, sinais que, afinal de contas, percebemos que só o fumo também é uma comunicação, uma forma de comunicação. E os araútos, como é que é? Os arautos, isso aconteceu na Idade Média. Os arautos eram do rei e eles liam as mensagens em praça pública. Significa, foram especificamente quase, ou podemos dizer atualmente, como porta-vozes, né? Eles liam as mensagens dos reis na praça pública para dar a entender o que o rei precisava ou o que o rei queria dizer. Então, esses foram os homens que na altura eram chamados os arautos. Eles liam essas mensagens, exemplo, dos reis, agora nós podemos buscar como presidentes, como temos aqui o rei da Suazilândia, muito Sim, perto do nosso país. Exatamente. Também ele é um presidente. Em Swatini. Sim. Em Swatini. Sim, e temos agora a Malapasta. Malapasta, podemos falar um pouco depois para só entrarmos nos correios, como é que é? A Malapasta aconteceu em 1797. A primeira tentativa de serviço de Malapasta eram conduzidos pelos caixeiros e postilhão e puxados por cavalos. Era um grupo de pessoas, eles tinham uma espécie de... usavam carroça, né? Mas o animal era cavalo, que puxava a carroça até um determinado ponto. Mas nessa altura as estradas eram muito degradadas e não havia meios como usar outros meios de transporte. Eles usavam muito mais esses cavalos e essas carroças, né? Para poderem chegar a um determinado ponto. E depois, quando estamos a falar agora de correios, começa a surgir situação de correios aqui. Correios, escribas, como é que é esse processo? Como é que foi?
Correio foi uma das formas mais utilizadas pelas pessoas durante muito tempo, né? Através de encomendas, até que atualmente, se nós olharmos com muita atenção em algumas casas antigas no tempo colonial, vamos encontrar lá algumas caixas, né? Nos muros, alguns lugares específicos, onde as pessoas colocavam lá as suas cartas e tinha lá alguém tinha alguém na altura que passava naqueles pontos a recolher as cartas e eram enviadas para os lugares onde as cartas eram enviadas. Quer dizer, quando tu tivesse casa, era uma condição ter uma caixa de correio ali. Sim, era uma condição, já tinha todo o detalhe, não é atualmente que nós temos as nossas casas, nós subimos onde nós estamos, as direções, e cada um está a virar do seu lado. Não bem localizadas. Não bem localizadas, nós estamos bem urbanizadas. Então, isso também dificulta a localização geográfica por onde a pessoa está. Sim. Depois temos aqui também, estamos a falar da evolução da comunicação, é importante darmos em etapas aqui. Estamos a falar dos livros, queremos falar dos escribas, sim. E tem aqui até os papiros, sim. Os pergaminhos. Sim. Quem são esses? Os papiros, pergaminhos, isso aconteceu muito mais com os sumérios, né? No egípcio, assim podemos dizer, né? Onde os papiros era uma espécie de caneta, né? Podemos dizer bambu. Okay. Eles cortavam bambus e afiavam bem, tinha uma tinta lá onde eles colocavam e começavam a escrever, né? Chama-se papiros. Papiros, sim. Aliás, os árabes não, estamos a falar no norte do país de Moçambique, sim. Eles chamam de calam. Calam é uma coisa já, um bambu aí, bem sim. Pintado, sim. Com açafrão, vai escrevendo e eles chamam que isso aqui é calam. Sim. Ok? Isso funcionou mais no Egito. No Egito. Acho que até agora, se calhar, alguns lugares dentro do Egito, isso existe como uma identidade. Ok. Sim. Agora, quem foi o homem que inventou a imprensa e em que século? Isso foi um marco muito grande, né? Foi exatamente no século XV, John Gutenberg foi o primeiro homem a inventar a imprensa, né? Ok. E quando inventou a imprensa, multiplicando o poder da comunicação, aí permitiu muitas pessoas a ter o melhor acesso a livros e revistas, jornais. Esse foi o primeiro homem a inventar a máquina que produzia milhares e milhares de jornais para as pessoas poderem ter acesso às informações. Yeah. Sim, foi assim que... Depois aparece aqui o telégrafo. Sim, o telégrafo também... Para que servia? O telégrafo servia, foi um meio de comunicação. Também meio de comunicação. Isso foi um meio de comunicação, isso aconteceu no século XIX, né? Foi no século XIX, Samuel Morse inventou o telégrafo, o homem que descobriu e enviar as mensagens instantâneas, né? Instantânea, estamos a falar daqui para aqui. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, exatamente. Né? E foi esse Morse e ele também trouxe o desenvolvimento nos meios de comunicação. Ok, agora, depois disto, aparece o primeiro telefone. É 1876. Sim. E acaba acompanhando muito curto prazo com o fax. Sim. Como é que foi essa história do telefone? Ok, bom. O mais importante, o passo da história da comunicação foi por Alexandre Bell, né, que em 1876 inventou o telefone. E este homem trouxe grande contributo na vida humana, na sociedade em geral, quase no mundo inteiro, né? E numa primeira fase não foi um telefone assim como o telefone que nós estamos a usar atualmente. Foi um telefone arcaico, né? Um modelo antigo que precisava um maneio e tinha lá uma chave para fechar e
pesava, tinha muitos quilos, significa que o telefone tinha maior volume. Opa, já não se carregava. Não se carregava. Não é Tinha como- um lugar específico onde as pessoas iam lá para poderem se comunicar. E assim, começou-se a investigar sobre o fax. E assim o tempo foi evoluindo. A ciência começou a evoluir, A a subir. trazer outras tecnologias. A comunicação começa a subir. Exatamente. Depois temos aqui do telefone, aparece rádio. Em Rádio. 1886. Aparece a rádio aí. Exatamente. Em 1886 foi o rádio, né? No século XIX foi inventado a rádio. Em 1895, Marconi, aliás, não foi em 1986, foi em 1895, por Gabriel Marconi, usando os fundamentos de Maxwell, isso está na história de comunicação, ele inventou a rádio. E a rádio é um dos meios de comunicação de massa que não está a perder qualidade, até então. Não perde. Porque perde. a rádio, ele traz informações que nem aquele que não foi à escola, ele percebe o que está a acontecer. Sim. Enquanto que a imprensa, a diferença que existe entre a imprensa e a rádio é essa. A imprensa precisa de alguém que foi à escola para poder ler. Perceber. Exatamente. Rádio é comum. Enquanto que a rádio não precisa alguém que foi à escola perceba as notícias, né? Nem alguém que não foi à escola perceba as notícias. Por quê? Porque aí existe variedade de línguas, né? Língua natural, língua escolarizada. Então, e ele é fácil. Pode carregar a machamba, você está fazendo sua machamba, a rádio está do lado, você há de perceber a notícia. Então, a rádio é um dos meios de comunicação de massa mais importante no mundo. Depois temos a televisão aqui, que acontece mesmo em 1930. Sim. O que acontece? 1930, exatamente, 1930 até os 1954. Como é que foi essa evolução? Sim, a televisão surgiu no século XX, estamos a falar na nossa era, 1930, e foi assim que transmitindo ao mesmo tempo som e imagem. Aqui a televisão, já na época, quando a televisão era antes de ser investigado ao público, a rádio tinha maior poder, né? Ok. Mas quando a televisão vem, já traz um outro elemento. Uma nova abordagem. Uma nova abordagem. Significa ele traz som e a imagem ao mesmo tempo. Quando a rádio só trazia som, não a imagem. Exatamente. É verdade. Então, por isso hoje, a televisão é um dos maiores meios de comunicação de massa. Ele tem essas duas vantagens. O som e a imagem. A imagem. Mas parece que, doutor, parece que há um problema aqui. Não sei se é um confronto. Parece que o telefone está a falar mais alto agora. Quem tem o seu telefone com Android e tudo, mata a televisão, mata os correios, mata a carta. Ele dá mensagem, vê o telefone, dá notícia, está no telefone. E a televisão também até mata conversas conjugais em casa. O marido, a mulher chega, já cada um dá o telefone. Será que não será um veneno esse telefone? Não, o telefone não é um veneno. Se calhar o veneno está conosco mesmo nas nossas mentes, né? O telefone é um meio de comunicação, e o telefone é individual. Se calhar um dos erros que nós estamos a cometer é de não querermos partilhar os nossos telefones com as nossas amigas em casa, né? Mas de uma outra maneira, os telefones não vieram para destruir as nossas relações, né? Vieram para ajudar. Vieram para ajudar. Para ajudar. Se calhar é o mau uso que nós estamos a ter com os meios de comunicação de massa, porque o telefone também faz parte dos meios de comunicação de massa. Tu queres um problema agora em Manica, já tens, problema Sim. no Maputo, já tens, Sim. não precisa escrever a carta, pôr Sim. um avião. Sim. E é verdade. Sim, mas atenção, algumas informações que passam pelos meios de comunicação social
e dos meios de comunicação de massa. Aliás, do meio de comunicação de massa, estamos a falar dos telefones. É preciso termos muita atenção. As redes sociais, atualmente, algumas informações não são trabalhadas. Não são classificadas. Não, trabalhadas. Trabalhadas em que aspecto? As informações devem ser trabalhadas. Devem ser trabalhadas por quê? Porque devemos encontrar as fontes das informações. Essa informação sai de quem? O que aconteceu? Como aconteceu? Por que aconteceu? E nós não temos tempo, só viu, repassou. Exatamente. Viu, reencaminhou. Exatamente. De onde vem, não quer saber para onde vai também. É isso. Opa! Então, nessa situação, nesse ponto de vista que as informações não são trabalhadas, só nós conseguimos ter as informações, conseguimos concluir as informações de uma maneira geral, não sabemos exatamente o que teria acontecido, porque qualquer informação deve ser trabalhada. Deve ser trabalhada. Qualquer informação, diz aqui o Dr. Osman, nós queremos, o próximo programa, nós preferíamos mesmo essa parte de trabalhar uma informação, porque é a partir da informação ou da comunicação que há guerras, há paz. Sem comunicar-se também não há paz, diálogo, não é? E harmonia dentro de casa. Sim. Mas também, quando a comunicação é mal trabalhada, como estamos a ouvir aqui, causa ódio, causa divisões tribais, causa guerras, porque também, então este é um dilema que estamos a frequentar agora. Sim, estamos muito avançados na civilização, na comunicação, estamos a ir muito longe, mas há falta de censura, como estamos a ver, como disse, a linguagem própria, comunicação não trabalhada. Nós gostaríamos que no próximo programa falássemos em torno disso e explicarmos ao nosso telespectador ali em casa como trabalhar, como gerir ou consumir a informação trabalhada, os impactos, e não trabalhada também os impactos. Bom, voltando para a televisão, né? Depois vamos chegar até aí. Em 1924, John Bell transmitiu as imagens estáticas através de um sistema mecânico de televisão analógico. Em 1924? Exatamente. Em 1924 nós tínhamos televisão analógico. Ok. Televisão analógica, estamos a falar do modo antigo, né? Sim. Do modo antigo, televisão era de uma caixa e era também difícil de carregar, era muito maior. Pesava bem. Pesava muito. Mas com o andar do tempo, as pessoas, os cientistas começaram a estudar como é que é isso. E em 1925, transmitiu-se pela primeira vez as imagens em movimento, em 1925. Em 1925. Exatamente. Primeiras imagens em movimento na televisão. Sim, em 1925. Em 1925 foi isso. E em 1954, né, a difusão regular a cores. Ok. Não era colorido, na altura não era colorido? Não, era preto e branco. Opa. Era preto e branco. Mas em 1954, a televisão começou a transmitir a cores, cor amarelo, cor verde. Então é aí onde o desenvolvimento da televisão começou a dar maior importância, né, por causa desses modelos de cor. E aí que foi a comunicação, começou a evoluir. Aí foi a comunicação. Estamos a perceber aí, meu caro telespectador, como dissemos, não esqueça de subscrever o nosso canal, dê seus likes. Estamos na reta final mesmo com o Dr. Osman a nos trazer aqui de uma forma muito bem ampla. Para si, acredito que esta aula te serviu bastante. Quem pensa comunicação é uma coisa pequena, dimensão, não é uma coisa muito grande. Doutor, últimas palavras, o que é que tem a dizer para o nosso telespectador ali em casa, que nós tenhamos este projeto de comunicação saudável para a nossa sociedade? Bom, para finalizar a conversa que nós temos aqui, no século XX inventou-se o computador. Século XX? Século XX, estamos a falar na nossa era, né? Aparece o computador. O computador. Quando aparece o computador, aí começou a usar-se a internet ao mesmo tempo.
E daí começou-se a usar a internet. Até então, significa que o computador também é um dos melhores instrumentos da comunicação e a alavanca da comunicação, porque os computadores ligados, podemos partilhar uma informação. Em um segundo, todos nós termos a mesma informação. Em um segundo? Em um segundo. Isto é a velocidade, a capacidade que o computador tem. São milhões de informações usando a internet, cada um ter a informação que pretende. Ok. Aí a informação também, a comunicação alavancou, trouxe um novo dizer. Uma nova abordagem, um novo dinamismo. Exatamente, sim. Quando falávamos da comunicação tem que ser trabalhada, aí uma informação deve ser gerenciada, deve ser controlada. Não é qualquer informação que nós temos ou pretendemos, devemos divulgar. Por exemplo, quando acontece homicídio, quando acontece violação sexual, nós devemos procurar encontrar como essa violação aconteceu, de que forma aconteceu, essa pessoa como usou a essas formas até violar alguém. Então, aí ter todos os detalhes antes de explicar, de lançar a informação. Sim, depois de lançarmos a informação, a pessoa que vai receber a informação vai saber que o caso aconteceu no sítio X, a pessoa é X, na origem X, causou isto e aquilo. Então, quando não tivermos esse modelo ou essa forma de trabalharmos a informação, a quem vai receber a informação vai ficar perturbada e vai acabando sem perceber a informação. Vai acabando sem perceber a informação, palavras do Dr. Osman. Nós esperamos que o próximo programa, não percas, vai aprender muito mais sobre a comunicação, porque sem comunicação nós não temos o mundo. O mundo só vive na base da comunicação a todos os níveis, porque nós estamos a ver, embora há guerras, há paz, há tudo, depende da comunicação, de como a gente vai chegar, como ouvimos o doutor aqui a dizer, que depende, temos que gerenciar as informações quando chegam para as pessoas e como chegar, e onde chega. Que Deus te ajude. Até lá. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.